Irmãos, como eu anunciei, né, num vídeo curto, há algumas horas atrás, hoje eu vou falar sobre algo específico, vou falar sobre o que o Estado tem tentado fazer, nos impedindo de cultuar a Deus. E eu quero que Deus aqui nos dê a graça, segundo a Escritura, e segundo as leis também, como eu mostrei aqui, né, e que eu vou deixar disponível depois, para que nós possamos perceber que o que estão fazendo conosco é inconstitucional, estão passando por cima da nossa Constituição, que é a nossa maior lei, manda mais que o presidente, e que nós possamos, de forma pacífica, que nós possamos, de forma ordenada e principalmente de uma forma correta, correr atrás daquilo que é direito nosso, daquilo que é direito da igreja. Eu já vou deixar bem claro, como eu tenho falado com vários pastores e alguns se posicionaram de forma contrária à reabertura das igrejas agora, e eu respeito a opinião desses pastores, porque eles disseram que não querem ter na sua conta, né, alguém contaminado ou alguém que infelizmente talvez venha a óbito. Não tem problema não. E só que nós temos visto, acho que se eu não me engano a Cláudia Raia, né, foi a última que falou, fez a quarentena, ficou em casa, foi contaminar todo mundo em casa. É claro que não vamos fazer de qualquer jeito por conta disso, mas eu quero falar de algo muito importante. Então, olha, eu vou ler com você lá Daniel capítulo 6, e eu quero falar também sobre a influência cristã na política, da importância de, no momento deste, eu e você de fato nos posicionarmos a favor daquilo que nós cremos, a favor da nossa fé, de forma totalmente racional e, é claro, de forma mais adequada possível, seguindo tudo aquilo que o Ministério da Saúde tem nos mostrado que nós temos que fazer. Mas vamos lá? Eu vou ler com você Daniel capítulo 6, versículo 1 até o 4. Deixa eu ler essa outra versão aqui, que talvez é melhor. Daniel capítulo 6 vai dizer assim: Pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. É mais ou menos o seguinte, aqui o rei ele tinha 120, podemos dizer assim, prefeitos, e colocou 3 governadores ali sobre eles para cuidar desses prefeitos, para ficar mais fácil de entendermos. E ele continua, verso 3. Então mesmo Daniel se destacou entre os seus superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel na sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falha nele. Olha o importante que o texto diz a respeito de um político. Ele era fiel e não encontrava nele nenhum erro. E este era Daniel. Verso 5. Então disseram: motivo algum contra esse Daniel, a menos que procuremos respeito à lei de Deus. Olha que interessante. A corrupção já havia na época de Daniel. Ali nós vemos deputados, aqueles prefeitos, tentando fazer de tudo para derrubar o único governante honesto que havia, que era Daniel. Então eles, no restante do capítulo, eles começam a achar uma maneira, não na parte administrativa, porque Daniel era irrepreensível, mas eles procuram algum motivo na lei de Deus para derrubar o único governante honesto que havia. Então, para você ver que não há nada novo debaixo do sol, como diz a palavra do Senhor. Então, lido isto, eu vou falar hoje especificamente a respeito do quê? Da mordaça que o Estado tem colocado em nós, em igrejas, nos proibindo de fazer cultos, Estado e, é claro, municípios específicos também. Eu vou falar do meu caso aqui, Pindamonhangaba. Vou falar sobre a manifestação que nós faremos amanhã, às 10 horas da manhã, em frente à Prefeitura de Pinda. E eu vou deixar disponível também toda a documentação jurídica para aqueles que de fato precisarem. Uma pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: um pastor, ele precisa falar sobre política? Ele tem que falar sobre política? A Bíblia fala a respeito de política? Talvez você já ouviu aquela frase que política e religião não se discute. Será mesmo? Ora, por conta de religião, pessoas são condenadas ao inferno. E por conta de política, nós somos todos ali, acabamos sofrendo coisas que talvez não precisaríamos sofrer. Como, por exemplo, nós estamos proibidos de cultuar ao Senhor por conta do quê? De algo político, de uma determinação executiva, seja da cidade ou seja do Estado. Então, se a igreja não falar sobre esse assunto a respeito de política, quem vai falar? Se nós, segundo a Escritura, como eu acabei de ler aqui,
Olha, o livro de Daniel é clássico, principalmente aqui no capítulo 6, a respeito de política. Então, a igreja deve falar, deve ensinar os seus membros o que a Escritura ensina a respeito de governos e a respeito de política. Em 2 Timóteo, Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E se você acredita nisso, você também acredita que Daniel, capítulo 6, de fato, também é inspirado por Deus. Agora, você precisa saber com base no que, por exemplo, você estipula ou você estima a pessoa que você vai votar. Com base no que? Você estabelece um padrão de voto. Vamos ter eleição no final do ano? Com base no que você vota? Com base em amizade? Com base na pessoa ser boazinha, na pessoa postar algumas benfeituras no Facebook? É isso? Ou o seu voto ele deve ser embasado naquilo que a Escritura diz? É assim que eu e você devemos fazer. Então, todo pastor, sem sombra de dúvida, ele é obrigado a dar direção política à sua congregação. Vou deixar bem claro, dar uma direção política à congregação é muito diferente de ser partidário, de ter um partido, de se filiar a algo. Isso é totalmente diferente. O que nós, como pastores, temos a obrigação de fazer é explicar, de fato, qual é a finalidade do governo, do Estado, o que ele deve fazer, e com base nessas finalidades, segundo aquilo que a Escritura propõe, então nós tomamos partido e votamos em A ou em B. E se analisarmos de fato a Escritura, não vou ter tempo de falar de tudo isso, claro, veremos que, sabe qual é o grande objetivo, a grande função do governo, segundo aquilo que a Bíblia ensina? É apenas algo bem básico: punir o mal e recompensar o bem. Você não vê na Escritura Ministério da Educação, você não vê na Escritura Ministério da Saúde, Ministério da Cultura. O que nós vemos em Romanos 13, principalmente, é o quê? A função do governo é elogiar aquele que faz o bem e, em contrapartida, punir aquele que faz o mal. É isso que a Escritura vai ensinar a mim e a você. Portanto, você tem a necessidade de, sim, aprender a respeito desses termos. Porque, como disse Arnold Toynbee, ele disse o seguinte: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que eles serão governados por aqueles que interessam. Ou seja, se você diz assim, olha, eu nem ligo para esse assunto de política, o problema é que você sim vai ser governado por pessoas que se interessam. Então você precisa saber pelo menos o básico. Por que é necessário você saber pelo menos o básico? Ora, porque nós precisamos deixar de ser massa de manobra de político corrupto, que talvez você foi a vida inteira, assim como eu, até quase os 30 anos, totalmente massa de manobra, com a mente formada apenas por aquilo que a Rede Globo, que o Fantástico passavam. Então nós precisamos aprender a pensar, e principalmente pensar segundo aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Porque um governo corrupto, ele afasta pessoas do Evangelho. Se você tem dúvida, uma proibição de cultuar a Deus automaticamente afasta. Ah, pastor, mas depois eu volto. Será que depois, às vezes, todos de fato que pararam os seus cultos, todos os membros que pararam de frequentar culto, será que eles terão a mesma força para voltar que eles tinham anteriormente? Essa é a pergunta que eu e você devemos fazer. E olha que interessante, Provérbios, capítulo 29, verso 2 e 4, vai dizer assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Olha como que de fato a Bíblia, como dizem alguns, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Quando os maus dominam, o povo reclama. E ele continua: quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Não é exatamente isso que nós vemos? Os governos corruptos, na verdade, eles só trazem desgraça para a nossa nação. E eu quero passar alguns princípios, então, em relação a isso daqui. Eu vou ser bem prático em relação à nossa situação atual. O primeiro princípio é o seguinte: cremos no reino dos céus, mas queremos ser uma bênção aqui na terra também. Lembra Jesus Cristo quando quiseram fazer rei? Não quero. Ele não quis. Ele ainda disse: o meu reino não é deste mundo, em João 18:36. Você não vê nenhum apóstolo se enveredando pelo ativismo político. Você não vê. Você não vê nenhum apóstolo querendo ser prefeito, vereador, governador. Você vê os judeus, o grande erro deles é que eles achavam que o Messias seria um libertador político, sendo que eles tiveram uma visão errada.
Por que nós não vemos apóstolos, nós não vemos esses pastores, homens de Deus que a igreja instituiu, se enveredando pelo caminho político? Porque a maior obra social que a igreja pode fazer é a espiritual, é a pregação do evangelho. Esta é a maior obra social que a igreja pode fazer, o maior benefício que a igreja pode trazer a uma sociedade. A prova disso é você. A prova disso sou eu. Quantos ex, um monte de coisas estão assistindo agora? Quantos ex tem na sua igreja? Ex-traficante, ex-presidiário, ex-adúltero, ex-maconheiro, ex-drogado, ex-tudo. Então, o evangelho é pregado de forma honesta, de forma correta. O Espírito Santo usa aquela palavra pregada de forma correta e transforma, cura, liberta e salva as pessoas. Este é o maior benefício que a igreja traz para a sociedade. Vidas sendo verdadeiramente transformadas. É por isso que um pastor, ele não deve se tornar político. Não deve, de forma alguma. Eu não estou dizendo que os irmãos da igreja não podem ser políticos. Esses devem, esses têm obrigação. O pastor não. O pastor ele tem a obrigação apenas de orientar, de mostrar aquilo que é correto, para que os irmãos de fato façam. É isso que nós vemos aqui no livro de Daniel. Daniel, de fato, ele era político. Nós vemos José do Egito, ele era político. Eles não eram pastores. Davi, lembra? Davi, ele era rei, mas ele não era pastor, perdão, dizendo, né? Ele não era pastor. Então, Daniel era político, não era pastor. José era político, não era pastor. Davi era rei, não era pastor. Então, o pastor foi destinado, foi comissionado, foi vocacionado apenas para ser pastor. Tanto é que no Antigo Testamento, o sacerdote, ele não era sacerdote por escolha. Ele apenas era comunicado. Se ele tivesse nascido na família correta, na tribo correta, então ele era avisado de que ele seria sacerdote. Ele não tinha opção. Então, se você quer de fato ver se um pastor ele tem um chamado de fato para ser pastor, ele tem a vocação para ser pastor, é que ele se permanece fiel a essa vocação. Se ele começou a se pré-candidatar a prefeito, a vereador, a deputado, é porque ele confundiu o seu chamado e não foi vocacionado para ser pastor. Jeremias, certa feita, ele envia uma carta ao povo de Israel, que estava na Babilônia, e nesta carta, olha o que Jeremias diz. Olha, vocês precisam criar bem os seus filhos, vocês precisam cuidar do pomar, vocês precisam procurar a paz na cidade. Só que o povo sabia que aquele cativeiro na Babilônia seria temporário e que eles voltariam para Jerusalém. A questão é, se eles voltariam, para quê? Viver da melhor maneira possível na Babilônia. Mas a mensagem de Jeremias ali era clara. Olha, independentemente de quantos anos nós venhamos a ficar aqui, nós temos que viver da melhor maneira possível. Isso politicamente também falando. Não é assim essa verdade espiritual em relação às nossas vidas? Nós somos cidadãos do reino celestial, mas vivemos aqui por um período mais curto, médio ou mais longo aqui na Terra, em média 70 anos, 75. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui neste mundo. O que nós fazemos então? É o que Jeremias ensina. Viva da melhor maneira possível. Cuide, plante, trabalhe, faça o melhor. Mesmo sabendo que vocês não são daqui. A Bíblia, ela tem muito a nos ensinar em relação à política. No livro de Daniel, quase todo evento envolve algo político. Quase todo ato ali envolve de fato algo político. Por exemplo, a fornalha foi um ato político. Qual? O Estado fez uma imagem e disse que todos deveriam se prostrar. Aquele episódio da Cova dos Leões segue a mesma. Diz a Escritura que o Estado proibiu de orar. E aqueles que orassem, aconteceria o quê? Aqueles que orassem, de fato, seriam presos, seriam jogados na Cova dos Leões. E foi o que aconteceu com Daniel. Não é a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, conosco aqui em Pindamonhangaba. Eu não sei qual é o caso da sua cidade. Mas aqui na minha cidade, se amanhã eu resolver abrir a igreja para fazer um culto presencial, com as pessoas espaçadas, com todos de máscara, com álcool em gel, com tudo da melhor forma possível, eu corro o risco de ser preso. Eu corro o risco de pagar uma multa de 10 mil reais por dia, segundo o governo estadual. Você consegue perceber a mesma coisa? Aqui no livro de Daniel, era tudo atos políticos que levaram aqueles homens a serem jogados na fornalha, serem jogados na Cova dos Leões, e hoje nós vivemos algo parecido. Nós vemos eventos conhecidíssimos na Escritura que envolviam o governo. Por exemplo, Moisés, quando ele vai com o povo
para fugir de Faraó e atravessar o mar. Quem era Faraó? Era o governante. Era quem queria subjugar o povo, estava oprimindo o povo. Faraó era o PT, o PSDB, o PMDB da época, que queria acabar com o povo de Deus. A Bíblia tem 2 livros chamados Livros de Reis. Tem mais 2 falando sobre juízes. Então, a Escritura ela está repleta de atos políticos e que nós temos, sim, a obrigação de conhecer da melhor maneira possível. O segundo princípio é o seguinte: ensinar princípios bíblicos de política é diferente de apoiar políticos. Não podemos confundir essas coisas. Falar de princípios, ensinar princípios bíblicos a respeito de política, sobre um governo justo, à luz da Escritura, é algo correto e todo pastor tem que se esforçar para fazer da melhor maneira possível. Todavia, levar um candidato à igreja, colocar ali ele do lado, dar um abraço nele e dizer, ó, esse aqui é o meu candidato, votem nele, Joãozinho, 52, 53. Isso não. Isso é apoiar um político. Por que isso é errado? Via de regra, na maioria das vezes, não estou dizendo todas, na maioria das vezes, o ato de levar um candidato à igreja, dar o púlpito para aquele candidato fazer a sua campanha, coisa que já é pecaminoso, mas na maioria das vezes, esse ato de levar alguém na igreja e dizer, vote nele, nós o apoiamos. Na maioria das vezes, há, de fato, intenções escusas por trás. Talvez um emprego para o filho do pastor, um terreno para a igreja, um material de construção para ajudar. Na maioria das vezes tem a ver com isso. Pastor, mas qual o problema em um pré-candidato a vereador, um candidato a vereador, arrumar um emprego para o filho do pastor? Ora, se ele está arrumando um emprego para o filho do pastor, por exemplo, para o meu filho, está arrumando um emprego para mim, para o meu filho, porque eu o levei à igreja, o meu filho está tomando um emprego, talvez, do seu filho. Poderia ser ele. Mas porque o pastor deu aquele jeitinho brasileiro ali, né? Eu toma lá da cá, eu lavo a sua mão, você lava a minha. O seu filho perdeu o emprego. Esse emprego poderia ser dele. Então não podemos confundir. Ensinar sobre política e apoiar político. É por isso que nós, na nossa igreja, não apoiamos no culto candidatos políticos. Ainda que tenha na nossa igreja, podemos dizer de forma particular, é claro, né, recomendar por os demais irmãos, mas no púlpito jamais. Sabe por quê? Imagine se eu faço assim. Eu vou e digo, olha, o irmão Edivaldo aqui é pré-candidato a vereador, votem nele, ele é alguém de confiança, está há mais de 5 anos com a gente na igreja. Apoiem ele. Daí dá uns 2, 3 anos aí, o nome desse irmão aparece lá na Lava Jato da vida. Quem vai ficar queimado com essa história é o pastor, sou eu. Então é por isso que o pastor não pode, não deve apoiar candidatos dessa forma, porque ele precisa confrontar e não ter rabo preso para fazer esse confronto. Simplesmente por isso. Mas vou deixar bem claro, existiram vários políticos que eram servos de Deus, honestos, como é o caso que nós acabamos de ler aqui, Daniel. Porque talvez você já ouviu aquele ditado, aquela frase que muitos dizem, olha, o cara entrou para a política, ele está mal intencionado, Satanás seduziu o coração dele. De Satanás é quem fala uma frase dessa, isso é um absurdo. Não significa que o fato de algum irmão da comunidade se enveredar pelo caminho político, desde que não seja o pastor, não significa que ele foi seduzido por Satanás, foi seduzido pela corrupção. A Bíblia ela vai falar de um apóstolo chamado Pedro, super fiel e honesto. Vai falar de Paulo, que também era fiel e honesto. Vai falar do patriarca Abraão, que era fiel e honesto a Deus. Mas também vai falar de Daniel, como nós acabamos de ler, que sendo um político, não havia nenhum motivo que as pessoas pudessem o acusar de má administração daquilo que era do Estado. Então, é possível, sim, a pessoa ser política e continuar sendo íntegra, por mais que a tentação seja grande, por mais que as tentações sejam variadas, é possível, sim, um cristão ser político e ser honesto, se manter de forma íntegra. O terceiro princípio que eu quero passar é o seguinte: servos de Deus aconselham e condenam políticos. É isso que nós vemos na Escritura. Os homens de Deus, eles aconselhavam e condenavam políticos. José fez exatamente isso. Ele aconselhou o rei do Egito, economicamente. Lembra? Olha, vai haver um tempo de vacas gordas. O que o senhor deve fazer? Guarda, deposita aí, porque depois virão tempos difíceis. Ou seja, ele foi quase que um Paulo Guedes, um ministro da economia, ali, dizendo para o rei, rei, toma cuidado, vai por esse caminho aqui. Em contrapartida, nós vemos Natã,
conselheiro do rei Davi, que Davi, diante do pecado, Natan chega diante dele e diz: tu és o homem, o pecador é o Senhor, rei. Ou seja, confrontou o pecado do rei. Nós vemos Daniel aconselhando o rei Belsazar aqui no livro de Daniel. Mas a grande função dos servos de Deus, na maioria das vezes que nós vemos na Escritura, é apontar o erro. É mostrar aonde eles estão se desviando do caminho para que eles possam se arrepender e voltar para a vereda correta. Esta é a grande função do servo de Deus, do pastor, do líder cristão. Agora, se ele apoia os pastores, os vereadores, os candidatos, se ele apoia essas pessoas, ele fica de fato ali de mãos atadas quando o seu candidato erra. Ele não vai poder falar nada. A Bíblia tem sim muito a nos ensinar a respeito de política. Por exemplo, Josué capítulo 1, verso 8, a Escritura vai dizer assim: Josué está para ir à guerra. E olha o conselho que Deus dá a Josué: medita na lei de dia e de noite. Josué está indo guerrear. E o conselho de Deus é: medita na palavra. Veja o que a palavra de Deus diz. Raciocine. Se entregue a um governante antes de ir à guerra. Então, nós temos que falar desses assuntos. Temos o dever moral de falar deste assunto. Eu sei que muitos dizem assim: olha, pastor não tem que pregar sobre política. Tem que sim falar sobre o pecado. Não pode falar sobre política, não pode falar do pecado dos governantes. Eu sou criticado constantemente no Facebook quando eu falo contra o prefeito da minha cidade, quando eu falo contra o governador do meu estado, quando eu falo quando o presidente falou contra o mito. Então, pronto, todo mundo dá cara. Não pode, é um mito, não pode falar nada. Ele é o perfeito. Não é. O pastor, o líder espiritual, ele está ali para fazer o quê? Para confrontar, para mostrar o erro. Agora, essas mesmas pessoas que dizem que nós não podemos de governantes, seja prefeito, vereador, seja presidente, elas batem palma para João Batista, porque João Batista apontou o dedo na cara de Herodes e disse: tu és o homem. Está saindo com a mulher do seu irmão, aplaudem João Batista. Eles aplaudem Natan, quando Natan chega diante de Davi e diz: tu és o homem, você pecou, Davi. Só que quando somos nós que falamos contra os nossos governantes, daí estamos errados. E eu vou falar, meu irmão, não vou me calar, pode ter certeza. Enquanto eu tiver a possibilidade de uma rede social e eu ver o erro no nosso estado, no nosso município, enquanto eu puder, eu vou falar, como vou falar agora. O nosso governador, o nosso prefeito, o governador João Dória, o nosso prefeito Israel Domingues, aqui de Pindamonhangaba, eles estão sendo inconstitucionais quando eles estão proibindo o culto nas igrejas. Estão sendo inconstitucionais, estão cometendo crime. Crime é tudo aquilo que vai contra a Constituição. E se eu não falar segundo a Escritura, quem que vai falar? Eu sei que muitos talvez não falam por medo, outros não falam porque de fato não conhecem, mas eles estão errados. Nós temos amparo bíblico, jurídico, o suficiente para, dentro das normas adequadas, sim, fazermos os cultos. Não podemos o tempo todo sermos subservientes a um governo tirano, corrupto, como é o governo do João Dória. Vamos aceitá-lo até quando, chegando essa quarentena? Até setembro, outubro, dezembro? Quando chegar no final do ano, não haverá mais igrejas, principalmente essas pequenas. Assim como as empresas pequenas estão quebrando, você acha que, de fato, as igrejas que são menores vão conseguir se manter? Mesmo depois de 3, 4 meses sem frequentar lugares de culto? Porque a live que você está assistindo não é a mesma coisa. Qualquer probleminha, qualquer pessoa que bate no seu portão, o que você faz? Você pausa e assiste depois, só que você perde, às vezes, o raciocínio. Você deixa de ouvir uma verdade de Deus por conta de qualquer distração. Agora, se nós não falarmos, quem vai falar pela Escritura? Se eu, de forma honesta e correta, não vier aqui e dizer aquilo que a Escritura nos ordena falar a respeito de como deve ser um governo, quem vai falar? A verdade, como eu disse, é que muitos pastores não sabem e muitos têm medo. Muitos não querem se indispor com o prefeito. Aqui na minha cidade tem vários que eu procurei um apoio e não consegui. Sabe por quê? Medo de se indispor. Talvez porque estão almejando algum cargo lá na frente, porque quer se candidatar a algo, e por conta disso, vem a sua fé indo para o ralo, vem as igrejas fechadas de forma ditatoriais e não fazem aquilo que é reto. Tem medo. A igreja é a luz do mundo, é o que diz a palavra de Deus. Paulo, certa feita, ele chega diante do governador Félix e prega sobre a justiça e o juízo vindouro. Sabe o que acontece? Félix fica amedrontado diante das palavras de Paulo. Só que os pastores de hoje não fazem.
Não são os governadores que ficam amedrontados diante dos pastores que pregam a verdade, mas são os pastores que ficam amedrontados diante de governantes corruptos, ditadores, que fecham as igrejas e eles de forma subserviente não dizem nada, absolutamente nada. Nós dizem, não, eu sou contra a volta aos cultos, mas eu estou apoiando a abertura do comércio. Qual a diferença? Qual a diferença? O vírus não chega no comércio? Não chega no coletivo, não chega no transporte público, não chega na fila dos bancos, dos correios, das lotéricas, lá não chega. O vírus, de fato, ele é tão inteligente que ele faz discernimento. Se for na igreja, ele pega. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que agiremos de forma inconsequente. Claro que não. Claro que não. Eu vou dizer isso aqui mais à frente. Mas a igreja é a luz do mundo. John Knox, alguns historiadores dizem a respeito dele, John Knox, um escocês, reformador escocês, que a rainha da Escócia tinha mais medo da oração de John Knox do que de um exército de 10 mil homens. Ela temia mais a oração deste servo de Deus do que um exército de 10 mil homens. Ou seja, nós, como portadores do Evangelho, temos a obrigação, de forma firme, honesta e sincera, mostrar o erro daqueles que estão nos governando. E para encerrar, eu quero falar um pouco sobre a influência cristã na política, para você ver como é de suma importância a nossa fé. Como é de suma importância nós, não apenas em dias que são fáceis, professar a nossa fé e o nosso amor a Jesus Cristo, mas justamente nesses dias. Esses dias difíceis que estão nos ameaçando de multa, estão ameaçando lacrar a igreja, estão ameaçando a cada dia que a igreja abrir uma multa de 10 mil reais. Nesses dias é necessário que nós venhamos de forma corajosa a nos levantar contra governos, sejam estaduais, sejam municipais, que estão sendo tiranos, indo contra a palavra do Senhor. Então, meu quarto princípio é esse, a influência cristã na história secular. Eu quero mostrar para você como que, de fato, quando homens e mulheres de verdade se posicionaram em favor do Evangelho, como que muito ao seu redor foi mudado. Mais um motivo, de fato, porque eu e você não devemos nos calar. Porque não importa, seja o nosso estado, ou seja o município particular da onde você mora, nós temos a obrigação moral e principalmente cristã de nos levantarmos contra aquilo que é errado. Um historiador chamado Alvin Schmidt, ele diz assim, que se destaca a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo, que sim, o governo, a pregação cristã ela foi responsável pela criação de leis, por exemplo, como o infanticídio. Devido à pregação do Evangelho, a influência cristã de homens e mulheres cheios de Deus, governos, eles acabaram abolindo leis como a do infanticídio. O que é infanticídio? A morte de crianças, o abandono de crianças, como era no caso de Esparta. Os espartanos, quando eles pegavam um bebê e viam que o bebê tinha algum defeito, alguma anomalia, sabe o que eles faziam? Deixavam o bebê ao relento para que ele pudesse morrer com o tempo. Quando que essas coisas começaram a mudar? Quando o cristianismo, quando pessoas posicionadas, cheias de fé, começaram a chegar nesses lugares. A influência cristã na política serviu para acabar com a escravatura. Leia sobre William Wilberforce em 1840. Ele lutou de forma brava contra a abolição da escravatura. Tudo por conta do quê? De princípios cristãos. Tudo por conta daquilo que ele acreditava. Sabe com base no quê? O William Wilberforce, de fato, se engajou para que a escravatura pudesse ser abolida? Eu vou ler para você. Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Com base em Gálatas capítulo 27, William Wilberforce ele vai e veste a camisa dizendo: não podemos ter essa divisão entre negro e branco, entre escravo e liberto. Todos somos iguais diante do Senhor. E com base no que Paulo escreveu aos Gálatas, Raquel, e com base no que Paulo escreveu aos Gálatas, o que aconteceu? Ele então lutou bravamente para que a escravatura fosse de fato abolida. Martin Luther King Jr., pastor batista, foi quem também lutou de forma ferrenha contra o racismo, contra a escravatura, porque na época de Martin Luther King haviam banheiros para negros e banheiros para brancos. Quando um negro estava no ônibus e de repente um branco entrava, o negro tinha a obrigação de se levantar para que o branco sentasse.
E de Martin Luther King Jr., aquele famoso discurso, né? Eu tenho um sonho. E uma das frases maravilhosas dele é a seguinte: olha, eu tenho um sonho que um dia minhas filhas, elas não sejam julgadas pela cor da sua pele, mas sim pelo teor do seu caráter. Ou seja, cristãos de verdade que olharam para a Escritura e, com base em sua fé, lutaram para que a escravidão fosse abolida, para que o racismo fosse abolido. Homens de Deus de verdade batalharam por aquilo que eles criam. Além disso, os 3 maiores documentos da humanidade, como a Carta Magna da Inglaterra, ela foi escrita por conta de pessoas que tinham a fé que nós temos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos segue o mesmo caminho e a Constituição Americana também. Os 3 maiores documentos da humanidade estão baseados na fé cristã. Leia sobre a história da formação dos Estados Unidos, o país mais poderoso que nós vemos hoje. Sabe como aconteceu? Homens de Deus que acreditavam no Evangelho, que não aceitavam ser subjugados pelo Império Inglês. Então eles decidiram não se curvarem diante da coroa e saíram para a Nova América, para o Novo Mundo, e ali instituíram a maior nação que nós vemos hoje em dia. Um dos pilares da democracia americana, sabe qual é? Liberdade de religião. Não importa se você acredita no cristianismo, no espiritismo, no catolicismo. Liberdade, de fato, para você acreditar naquilo que lhe convém. Agora, se um dos pilares do país mais poderoso do mundo era liberdade de religião, ou seja, sermos livres, inclusive para fazer o que eu estou fazendo, o que em alguns estados está quase sendo aniquilado, a questão de pregar a palavra de forma online, isso aqui no Brasil, estão querendo até isso, de forma online, nos proibir de pregar o Evangelho. Agora, nós vemos esses homens que participaram da formação dos Estados Unidos, por conta de sua fé, dizendo: é necessário liberdade de religião. Não podemos aceitar os comerciantes lutando para que os seus comércios venham abrir. Isso é justo, é necessário, eles devem fazer isso. Só que nós deveríamos nos envergonhar, porque os comerciantes estão preocupados com aquilo que eles acreditam que é essencial para a vida deles, ou seja, o comércio, porque dali sai o quê? O sustento. Enquanto nós estamos acomodados com a nossa fé, dizendo que, não, assim que esse governador ditadório liberar os cultos, assim nós voltamos e não nos posicionamos, ficamos de braços cruzados. Isso é um erro muito grande. Tem um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos que diz assim: consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferidos pelo seu Criador com C maiúsculo, se referindo a Deus, certos direitos inalienáveis. Olha que interessante. Países que de fato avançaram porque o cristianismo era a base. A palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a fé protestante era a base. Agora, países que deram errado. Sabe qual é a base deles? A base deles é Karl Marx. E olha o que Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo. Ópio é uma espécie de droga. Porque ele está dizendo o seguinte, cara: a religião é uma droga, ela não presta para nada, só para deixar os crentes meio grogue. A religião é o ópio do povo. O progresso de uma sociedade se dá quando ela é liberta da religião, disse Karl Marx. Consegue ver que o nosso país, infelizmente, ele tem muito ainda de Karl Marx? O nosso país, ele é regado pelo marxismo cultural. Desde as escolas, como Karl Marx não conseguiu vencer a luta contra o proletariado por meio da força, o que ele fez foi nas crianças. E hoje que nós vemos escolas e faculdades que não formam graduados, formam militantes, que saem da faculdade dizendo que Lula livre, ele rouba, mas fez. Bolsonaro fascista, sem saber, sem ter ideia do que significa fascismo. Pergunte ao esquerdista se ele sabe o que é fascismo. Ele não sabe. Não sabe o que é nazismo, não sabe o que é coisa alguma. Mas para encerrar, eu gostaria de ser bem prático, né? Até para mostrar esses documentos aqui que eu tenho para os irmãos. Eu e você, nós não devemos aceitar essa mordaça do Estado ou dos municípios em relação à nossa fé. Eu falo particularmente em relação à minha cidade, Pindamonhangaba, onde o prefeito colocou um decreto
proibindo as igrejas de fazerem cultos. O que ele deixou foram apenas lives com 5, e depois teve um grande progresso, 8 pessoas. Isso não serve para nada, absolutamente para nada. Então, por que nós não devemos aceitar o Estado e o município nos subjugando em relação a isso? Primeiro, porque nós temos uma Constituição. A Constituição ela é a maior lei do nosso país. O nosso presidente Jair Bolsonaro não está acima da Constituição, mas ele deve se curvar à Constituição. Todos estão debaixo. Então, nós temos a Constituição. E segundo a nossa Constituição, no seu artigo 5º, você pode dar um Google aí e depois procurar, ela nos dá a liberdade de culto. Ela nos deixa de forma livre abrirmos os salões e cultuarmos o nosso Deus. Artigo 5º da Constituição Federal. Só em 2 casos específicos podemos ser proibidos de fato de cultuar a Deus. Esses 2 casos estão específicos ali, artigos 136 e 137 da nossa Constituição. Quais casos são esses? Em casos de grandes calamidades, não como essa fajuta que nós vemos por aí. O vírus de fato existe, não ignoramos de forma alguma, existe. Temos que tomar todos os cuidados. Mas só apenas em 2 casos pode de fato proibir o culto e o ir e vir. Artigos 136 e o 137 da Constituição. Quando o presidente da República, não é o prefeito Israel Domingues, não é o governador João Dória, é quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com o aval absoluto do Congresso, aprova. E isso ele só pode fazer no estado de sítio e no estado de defesa. Apenas esses 2 casos. Não há nenhuma outra possibilidade de nenhum prefeito, de nenhum governador nos proibir de cultuarmos ao nosso Deus. Além do mais, o governo do estado de São Paulo entrou com uma liminar, e essa liminar diz o quê? Proibia os cultos. Ou seja, o governo federal, ele baixou um decreto, e o estado de São Paulo veio com uma liminar. Mas eu tenho aqui uma liminar em minhas mãos, que eu vou deixar disponível em PDF para quem quiser. Essa liminar, ela foi... Cadê ela? Natureza, suspensão liminar. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, olha o nome dele, Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem aqui o nome dele, ó, não sei se dá para ver aí. Não sei se dá foco, deixa eu ver. O foco está meio ruim, né? Mas depois eu mostro para vocês, não tem problema não. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele expediu essa liminar para quê? Cancelando a liminar do governador que nos proibia de fazer cultos presenciais. E, por exemplo, uma das coisas que ele diz aqui é que o governo ele saiu totalmente de sua jurisdição e olha que interessante. Ele diz assim, eu só vou ler um pedacinho aqui. Ele, depois de ter embasado juridicamente que é um erro que o governo fez de proibir e cancelando de fato a liminar do governo, então nós temos essa liminar que nós podemos sim fazer os cultos. Mas olha que razoável o que esse homem escreveu. Como é o nome dele mesmo? Presidente do Tribunal de Justiça. Olha que razoável o que ele escreveu. Não adianta impor a ordens restritivas cujo descumprimento está de fiscalizar e conter excessos é mais necessário em outras matérias relativas à segurança do que o cuidado com os fiéis e seguidores. Aos líderes religiosos no desempenho da função acolhedora, pacificadora e propalada preocupação com seus fiéis. Cabe mostrar como desempenham esse papel em momento de grave crise sanitária. Ou seja, o que o presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, está dizendo é: olha, você vai colocar polícia, agentes públicos, no caso municipais, para impedirem pastores que de forma correta estão ali pregando o evangelho, se preocupando com os fiéis, fazendo um bem à sociedade. Você vai, de fato, colocar a polícia neste assunto, em vez de se preocupar, de fato, com a segurança pública, com pessoas que estão roubando, pessoas que estão matando, pessoas que estão traficando. Olha a coerência do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, além de todos os documentos necessários, né, eu tenho aqui, acho que eu mostrei no começo. Deixa eu só ver aqui. Calma aí, meus irmãos. Por exemplo, pelo presidente,
que ele diz? A quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que estejam doentes. Ou seja, a quarentena ela é para separar as pessoas que têm suspeita de doença. Apenas isso. Né? Mas não é isso que nós vemos acontecendo. Deixa eu ver. O que mais que eu coloquei aqui? Porque eu confesso que embananei aqui com os papéis. Mesma coisa. Decreto número 10.292 de 25 de março de 2020, Presidência da República, Secretaria-Geral. Neste decreto aqui, o Presidente da República, o que ele diz? Ele coloca a igreja como serviço essencial. Essencial. Assim como o comércio, assim como os supermercados, e assim como vários outros serviços que ele colocou essencial, assim ele também coloca a igreja. Portanto, o presidente aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele disse que o ato do governo estadual é um ato que configura lesão à ordem pública e por conta disso ele caça a liminar do governador João Dória. Ou seja, ele não pode fazer isso que ele fez. Isso quer dizer que, como nós que estamos querendo de fato que os cultos físicos eles voltem, isso quer dizer que nós faremos as coisas de qualquer jeito? De forma alguma, meus irmãos e irmãs. Como alguns pastores estavam me dizendo, né? Não, é necessário cuidado. É exatamente para isso que nós estamos querendo levar um ofício à prefeitura, que levaremos amanhã. É para isso que nós estamos lutando. Não é para fazer a coisa de qualquer jeito, de forma alguma, até mesmo porque cada vida, cada pessoa, cada fiel de nossa igreja, independentemente de qual congregação seja, é de suma importância para a igreja. Então é claro que vamos cuidar, vamos aconselhar os idosos a não ir, vamos aconselhar as pessoas que estão resfriadas a não ir e seguiremos todas as determinações da Secretaria de Saúde do nosso município. Mas convenhamos, o que você acha que pode trazer mais perigo? Uma igreja com pessoas de forma espaçada, todas de máscara, com as cadeiras higienizadas, todas com todo o protocolo seguido. Você acha que uma igreja ela pode de fato levar mais perigo do que um transporte público, do que uma fila da lotérica, do que um almoço em família que muitos vão? Claro, de forma alguma, a igreja é muito mais segura. Mas mesmo assim, estaremos amanhã encaminhando um ofício ao prefeito, espero que ele receba e que ele de fato dê uma atenção a nós, dizendo que, se necessário for, dependendo do tamanho da igreja, nós faremos mais cultos com menos pessoas. Olha, se a igreja tem 50, faz 2 cultos com 25, 1 às 6, 1 às 7h30. Se a igreja tem muitas pessoas, faz 3 cultos, 1 às 5, 1 às 6h30, 1 às 8. Não tem problema, não tem problema. Mas o que queremos fazer, de fato, é ter o nosso direito constitucional de volta. Eu e você, nós só não podemos desistir do direito de cultuar a Deus, meus irmãos e irmãs. Por isso eu peço para você, estou encerrando, de todo o coração, que você possa espalhar esse vídeo, que você possa marcar as pessoas, abrir sala de vídeo assim que terminar essa ministração aqui. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós que somos aqui de Pindamonhangaba, juntamente com os comerciantes, eu e vários outros pastores de um grupo que me colocaram aqui, eu agradeço a Deus por cada um deles. Nós estamos também mobilizando os irmãos e irmãs de nossa igreja para que nós possamos, de forma pacífica, amanhã, às 10 horas da manhã, estarmos em frente à Prefeitura Municipal aqui de nossa cidade, para que o prefeito, de fato, venha apenas a dar uma atenção ao nosso ofício, que de fato está escrito basicamente isso aqui que eu disse. Queremos apenas aquilo que é nosso por direito, queremos fazer tudo debaixo daquilo que determina a Secretaria de Saúde, inclusive nos colocamos à disposição de fiscalização e possíveis sanções administrativas e financeiras, caso venhamos a descumprir aquilo que o decreto da Secretaria de Saúde aqui da nossa cidade venha a impor. Então, nós contamos com você. Você que não é de nossa igreja, mas o seu pastor também, ele é a favor. Ele aí nos comentários, peça para que ele possa entrar em contato comigo pelas mensagens aqui, ou com os pastores que infelizmente eu esqueci de pôr o nome aqui, mas são vários pastores, pastor da Igreja Batista, pastor da Assembleia, pastor Rafael Mendes da Igreja Evangelho Pleno, vários pastores aqui que nós temos tido contato, e mais estão aderindo o nome a esse nosso ofício para que nós possamos amanhã encaminhar ao prefeito. Então eu desafio você, marque o seu prefeito, o seu pastor, e se ele estiver de acordo com isso, dentro de tudo aquilo que nós sabemos que é correto,
Fala para ele entrar em contato conosco, mandar o seu nome, o nome da sua igreja, para que nós possamos anexar mais nomes nesse ofício que levaremos amanhã ao prefeito, e vai ser de benefício para todos nós, inclusive para aqueles que por algum motivo, e nós respeitamos, também não quiseram apoiar a nossa pauta, tá bom, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, e que, em nome do Senhor Jesus, em breve nós possamos, mais uma vez, estarmos cultuando o nosso Senhor Jesus Cristo de forma física, junto com os irmãos, porque de fato faz muita falta. Eu não sei quanto a você, mas eu fico igual Davi. Ô Senhor, a minha alma tem sede de Deus, eu necessito estar junto com os irmãos. Entendemos a questão da pandemia e faremos da melhor maneira possível, mas temos que brigar por aquilo que é direito e temos que brigar por aquilo que nós cremos. Não sejamos covardes numa hora dessa. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração para encerrar então aqui?